Coisas que eu não compro mais, especificamente na área da beleza e do autocuidado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês coisas que eu não compro mais, especificamente produtos, serviços de autocuidado. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns procedimentos, alguns produtos e alguns serviços dentro da área da beleza que há anos eu não compro mais, não sinto falta alguma e melhor, aprendi a fazer tudo isso. Acabei tendo economia de tempo e de dinheiro e também comecei a me achar bonita de uma forma mais naturalzinha, digamos assim, sem muitas produções. O primeiro serviço que eu não compro mais dentro da área da beleza é serviços de manicure. Gente, desde os 17 anos eu aprendi a fazer as minhas unhas e hoje eu mesma faço as minhas unhas. Detalhe que pra mim não se tornou uma obrigação. Na época, eu sempre gostei de unhas feitas. Desde adolescente, eu pintava a unha cada dia de uma cor para ir pra escola, para vocês terem noção. Não fazia a cutícula, nada disso, só pintava, né, com os esmaltes normalmente. Então não tinha aquela questão da manutenção mesmo das unhas. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo vídeos e fui começando a fazer. E hoje, modéstia à parte, eu gosto muito das minhas unhas. Antes eu pagava esse serviço de manicure quando eu tinha que ir pra alguma festa, um casamento, algo assim, sabe? Mais assim, status. Algo que exigia mais, digamos assim, desse serviço. E aí eu ia lá, fazia as unhas e de repente durante a semana eu olhava e não gostava do serviço. Eu gasto mais com esse serviço de manicure e aprendi a gostar de fazer minhas próprias unhas. Então, pé e mão, hoje eu que faço, compro os esmaltes que eu mais gosto e toda semana eu tô aqui no meu salãozinho individual. Outro serviço que eu não compro mais, gente, é escovação nos cabelos. Que você ia lá, ia com os cabelos lavados e aí a cabeleireira apenas escovava. Eu particularmente fiz isso muitas poucas vezes na minha vida, mas depois eu entendi que aquilo não era algo dentro da minha realidade. Eu tinha esse poder aquisitivo de toda semana no salão fazer escova. Quando eu era mais jovem, tava super em alta as pessoas irem no salão só para fazer escova no cabelo. E eu não tinha dinheiro para fazer isso, então aprendi na marra a não gostar disso. E aí eu também comecei a secar meus cabelos em casa, comecei a ver resultados, né? Eu mesma comecei a fazer essa escovação. Então eu aprendi também a ter esses cuidados aqui em casa. Outra coisa que eu não gasto mais o meu dinheiro dentro dessa área da beleza é com cílios. Né? Não é cílios postiço que diz, né? Em 2019 eu cismei que eu queria colocar esses cílios aí, né? Só que detalhe, gente, eu cismei em colocar quando eu tinha acabado de lançar. Hoje, a gente acha o quê? Pessoa colocando por 50 reais. Quando lançou essa questão dos cílios, na minha época, era 400 reais pra gente colocar os cílios. A manutenção era de 15 em 15 dias e eu pagava em torno de 115 reais na manutenção. Eu tinha dinheiro pra isso? Eu não tinha dinheiro pra isso, tanto que eu deixava de comprar as coisas em casa, eu já tava casada, pra fazer essa tal dessa manutenção desse cílio. Me arrependi muito, gente. A minha experiência com os cílios não foi uma experiência legal, porque eu acabava de pagar a manutenção e dava lá 2 dias, caía um cílio, ficava aquele buraco. Então, ai, que arrependimento. É uma coisa que hoje eu enxergo, é um processo, né? Eu tava dentro daquele período que eu queria aquilo, experimentei, não gostei, envolvia muito dinheiro na época, assim, muito investimento. Eu tava totalmente descabeçada porque eu abri a mão de pagar contas básicas em casa pra fazer essa tal manutenção dos cílios. Eu consegui colocar porque minha mãe me deu de presente a aplicação, que era 400 reais, minha mãe me deu, e aí ela falou, ó, eu te dou a aplicação, você se mantém na manutenção. Mas eu acho que eu fiquei com os cílios 1 mês e meio por aí depois eu abri mão, não sinto falta, aprendi a gostar dos meus cílios assim pequenininhos, sabe? Tô cada vez mais gostando dessa vibe mais leve, com menos trabalho, menos investimento, então não gasto mais meu dinheiro com isso. A outra coisa que eu não gasto mais dinheiro é com hidratação nos cabelos. E também muitas poucas vezes, gente. Todos esses procedimentos aqui, né? Todos esses serviços eu fiz muitas poucas vezes na minha vida, porque eu não tinha, minha mãe não tinha como pagar pra mim quando eu comecei a trabalhar, eu ajudar minha mãe, enfim, né? Aquele perrengue que a maioria de vocês já conhecem. Então eu não tinha dinheiro pra fazer essas coisas. Então não é porque eu não queria naquela época, porque eu realmente não tinha essa condição. Só que o fato de não ter a condição me fez acostumar a não ter aquilo e entender não ter aquilo como algo normal também. E isso eu acredito que foi super vantajoso pra minha vida. Por isso que eu falo que tem certas dificuldades que são uma bênção. A gente não entende porque tá passando por aquilo naquele momento,
mas lá na frente a gente vai entender. Então não pago mais a hidratação, porque é uma coisa que a gente consegue fazer em casa, é o tal do cronograma capilar. Comprar os produtos certos para o nosso tipo de cabelo, entende? E ponto final, não tem segredo, não tem que ficar comprando um monte de coisa, um monte de ai, faz isso no cabelo, faz aquilo no cabelo. Gente, é um processo que não vai mudar seu cabelo, né? Se a gente não conseguir fazer em casa o básico, a gente vai passar a vida pagando para as pessoas fazerem aos finais de semana algo que é pra gente fazer em casa e a gente não vai ter os resultados que a gente quer. Não ter aquilo como um hábito seu, né? E aquilo lá não vai permanecer. Então eu entendi isso, aprendi também a fazer hidratações em casa, pesquisar. Então me encontrei nisso, não gasto mais meu dinheiro com hidratação de cabelo. Outra coisa que eu não gasto mais dinheiro, aliás, eu nunca gastei dinheiro com isso, porque eu tive uma experiência de uma parceria pra gente fazer aquelas lipos enzimáticas. Não é que isso não dê resultado, tá, gente? Mas a gente tem que entender uma coisa que é muito importante para qualquer tipo de procedimento que a gente vai fazer. Eu fechei uma parceria e eu ganhei, né, no caso, esses tratamentos estéticos, que é a lipoenzimática. E aí, ela me enchia de agulhinhas, tudo. Até então, ótimo, né? Porque ela realmente vai te proporcionar um resultado desde que cuide da sua alimentação, desde que você faça exercício físico, ou seja, não tem como a gente fugir, né, daquela regrinha que é comer bem e se exercitar. Então, por mais que a gente opte por fazer procedimentos estéticos, se a gente não tiver com o hábito de fazer exercício, com o hábito de se cuidar, fazendo certo, tem que fazer para todos sempre, essas coisas não vão surtir resultados. Então, eu fiz, não vi resultado pelo simples fato de que também, né, não conciliei a alimentação. Na época, meu filho tava de férias, eu não consegui ir pra academia, enfim, né? Não faço mais, não pago mais, porque hoje eu entendi que isso depende muito mais de mim do que de coisas externas, né? Claro que isso pode facilitar, desde que a gente tenha essa disciplina, né, a ponto de cuidar muito bem da alimentação, de não faltar nos exercícios físicos. Então, na época que eu fiz, eu não tava conseguindo ir pra academia, então não consegui ver resultado. Então, se falar pra mim, ó, você faria hoje de novo? Não faria, não pagaria, pelo simples fato de que eu estou me descobrindo nesse processo de não fazer, que eu não preciso disso, que eu consigo alcançar resultados que eu queira, né? Continuando tendo disciplina, porque imagina, a disciplina ela tá com você pagando ou não pagando. Então, por que a gente não adquire disciplina sem ter altos investimentos, não é verdade? E pra finalizar, outra coisa que eu nunca gastei meu dinheiro, né? Eu sei que eu não faço mais, não compro mais, mas já pensei em fazer, não fiz e não me arrependi de não ter investido nisso, é esfoliação na pele, né? Antigamente era muito se falado, agora é muito falado em procedimentos estéticos, a gente colocar beiço, a gente, né, esticar aqui, mas lá na minha época, o que era em alta era justamente a gente ter esses cuidados de esfoliação, hidratação, essas coisas mais simples assim que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Então, a esfoliação, com certeza, não faço, não pago, pelo simples fato também que a gente consegue fazer essas coisas em casa, com produtos caseiros. Você consegue fazer esfoliação com até 2 produtos. Se você quiser saber mais no meu TikTok, eu compartilho esses conteúdos do meu autocuidado aqui em casa. Enfim, gente, não gasto mais meu dinheiro com essas coisas. Não gasto mais dinheiro em salão de beleza, é um lugar que há anos eu não piso. E pra finalizar, eu sei que já falei isso, mas eu vou falar. Eu não gasto mais com maquiagem profissional se não tiver a prova do teste antes. Eu sempre gostei de, quando era casamento, pagar para alguém fazer a minha maquiagem, fazer os meus cabelos, e não era barato. Na época, eu pagava em torno de 250, 300 reais, que era muito caro. A gente tá falando de coisas de o quê? 7 anos atrás, né? Então eu pagava essa faixa numa maquiagem, por exemplo, com o cabelo. Claro, não desmerecendo, realmente uma maquiagem totalmente diferenciada profissional, nem se compara com essa que a gente faz em casa, certo? Eu não pago mais se não tiver prova antes, porque a última que eu fiz eu me arrependi muito, porque ficou uma maquiagem muito pesada, uma maquiagem muito carregada, e eu realmente me arrependi. Não gostei dessa experiência. E detalhe, gente, só frisando, não pago mais se não tiver prova de teste. Eu ainda não fui chamada para nenhum casamento, nada que necessite dessa produção, tudo, mas eu não pago mais sem antes
ter provas de teste. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, quero saber muito de vocês. Coloca nos comentários o que vocês não compram mais. Se é serviço, se é produto, tudo que é feito em salão de beleza, o que vocês não fazem mais, o que vocês já fizeram, já se arrependeram, coloca nos comentários. É bem legal porque dessa forma a gente troca experiência e a gente também cresce juntos. Então não esqueçam, coloca nos comentários, quero muito saber da parte de vocês. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!